a partir de hoje, vão começar a falar coisas que não existem. Vão começar a construir narrativas mentirosas, maldosas, mas fiquem firmes. E a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ironizou a delação do tenente-coronel Mauro Cid. Durante um evento do PL Mulher, no Espírito Santo, Michele disse que o único golpe que ela dá é durante treinos de luta. O ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro disse à Polícia Federal que Michele o incitava a não aceitar a derrota para Lula. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, informou que a instituição vai apresentar um relatório complementar sobre a investigação de suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. A informação foi concedida em entrevista ao jornal O Globo. Entre novembro e dezembro, 40 pessoas foram indiciadas no caso, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 26 de janeiro de 2025, são 9 horas da manhã. Alexandre de Moraes mantém sob sigilo alguns depoimentos de Mauro Cid na sua delação dos planos golpistas de 2022 e 2023. São mais de 10 depoimentos que começam a vazar. O colaborador Mauro César Barbosa Cid, assessorado por seus advogados, manifestou intenção de colaborar nos termos da Lei 2.850 de 2013, que é a Lei das Delações Premiadas, com as investigações desenvolvidas no âmbito dos inquéritos policiais 2020-007-5332, GC-INT, DIPF, e também nos inquéritos 4781 e 2021-005-2061, que tramitam no Supremo Tribunal Federal relacionados aos seguintes tópicos: os ataques virtuais a opositores, ataques às instituições, ao sistema eletrônico de votação e à rigidez do processo eleitoral, tentativa de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ataques às vacinas contra a Covid-19 e às medidas sanitárias na pandemia, uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens, o qual se subdivide, uso de suprimentos e fundos, cartões corporativos para pagamento de despesas, inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde para falsificação de cartões de vacina, desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras ao ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ou agentes públicos a seu serviço e posterior ocultação com fim de enriquecimento ilícito, e outros tópicos que pudessem surgir no transcorrer da investigação. A ironia da data não poderia ser maior. Em 7 de setembro de 2023, a Polícia Federal aceitou fechar o acordo de delação premiada com Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Há poucos dias, Moraes negou um pedido da defesa do general Braga Neto para ter acesso a essa delação completa do ex-faz-tudo de Bolsonaro, o tenente Mauro Cid. A razão pela qual o ministro do STF não permite o acesso integral a algumas das 10 delações de Mauro Cid começam a ficar claras. Tem bombas atômicas ali que talvez só venham a público na denúncia da Procuradoria-Geral da República. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo e está aí na tela, por alguns segundos, o Pix do blog da Cidadania. Estamos precisando comprar novos equipamentos e quem puder nos ajudar será de grande valia e vai reverter em prol do nosso público. Senhoras e senhores, a Polícia Federal aceita a delação do Mauro Cid em 7 de setembro do ano retrasado. Você veja que ironia, essa data foi a data que a Polícia Federal escolheu para aceitar a delação do Mauro Cid, que, como você acaba de ver no meu relato inicial, é realmente uma delação muito abrangente, inclusive aborda a questão da pandemia de Covid-19, né? Então ali você tem coisas, sugere essa delação de Mauro Cid,
que o inquérito da pandemia, baseado no relatório da CPI da pandemia, né, no Congresso Nacional, tudo isso vai acabar sendo julgado. Mas vamos em frente. O Braga Neto completou agora 40 dias preso em cela adaptada e sem depor à Polícia Federal. Através de seus novos advogados, decidiu pedir acesso a essa delação e ela foi negada. A defesa de Braga Neto criticou a decisão, falando que direito de defesa é sagrado, etc, etc. O Alexandre de Moraes negou na semana passada pedido da defesa do general Braga Neto para ter acesso à delação do Mauro Cid. José Luiz Oliveira Lima, advogado de Braga Neto, criticou a decisão, mas o Moraes ficou irredutível. O que é que acontece com essa delação? A Polícia Federal, em novembro do ano passado, cerca de 2 dias antes de Bolsonaro ter sido indiciado pela Polícia Federal, apontou omissões do Mauro Cid em delação, e aí o STF resolveu reavaliar a delação do Mauro Cid. O ministro Alexandre de Moraes, então, interrogou pessoalmente o Mauro Cid, que fez novas revelações sobre as atuações desse mesmo Braga Neto, que o advogado do Braga Neto quer descobrir. E o Moraes diz que não deixa porque ainda está tudo sob investigação. Veja só, o Moraes, logo em seguida, no dia 21, no dia em que o Bolsonaro é indiciado pela Polícia Federal, o Alexandre de Moraes mantém a delação do Mauro Cid e liberta o Mauro Cid. Ele dá a soltura do Mauro Cid, deixando claro que ele revelou que ele deu novas informações. E você vê aí essa questão da Michelle, que em novembro do ano retrasado ironizou, quando começou a surgir um boato sobre a delação do Mauro Cid, ainda não tinha nada confirmado, mas de que ele havia acusado Michelle e o filho 03 de Bolsonaro de envolvimento em tentativa de golpe que está agora chegando a julgamento, está chegando às barras da lei. Muito bem, o inquérito do golpe vai ter um novo relatório da Polícia Federal, indiciar mais suspeitos, não é? Então o número de 40, incluindo Bolsonaro, deve subir, não se sabe quanto, mas há uma pista que isso cai como uma bomba nesse momento, né? A primeira delação do Mauro Cid veio a público agora na íntegra. O Alexandre de Moraes começa a tirar o sigilo das delações do Mauro Cid, e você vai ver alguns trechos dessa delação, mas nessa delação tem coisas que vazou aí, que veio a público, tem coisas bastante interessantes. O ministro Alexandre de Moraes mantém sob sigilo os depoimentos do Mauro Cid na sua colaboração premiada para a investigação dos planos golpistas 2022 e 2023. São mais de 10 depoimentos. Veio à tona o primeiro, de 28 de agosto de 2023. Tem 6 páginas, algum método, e menciona mais de 20 pessoas. Segundo o Cid, depois da vitória de Lula, 3 grupos gravitavam em torno de Jair Bolsonaro. O primeiro queria que ele mandasse as pessoas para suas casas, tornando-se o grande líder da oposição. Nesse grupo estavam o filho 01 do Bolsonaro, o Braga Neto, o Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil do Bolsonaro, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, e o brigadeiro Batista Júnior, comandante da Força Aérea. Esse grupo queria que ele mandasse as pessoas para casa, tornando-se o grande líder da oposição, Bolsonaro e tal, mas não queriam golpe.
O segundo grupo, ainda mais moderado, dizia que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições. Uma virada de mesa representaria um regime militar por mais 20, 30 anos. Temiam que radicais levassem Bolsonaro a assinar uma doideira. Nele, segundo Cid, estavam os generais Freire Gomes, comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, e Júlio César de Arruda. Outros moderados queriam que Bolsonaro deixasse o país. Entre eles estava o empresário do agronegócio Paulo Junqueira, que financiou a viagem do Bolsonaro aos Estados Unidos, ou seja, financiou a fuga do Bolsonaro. Veja só, isso está na delação do Mauro Cid. Isso é realmente uma bomba que vem aí, muita gente envolvida. O terceiro grupo era formado pelos radicais e tinha dois braços. Um queria achar provas de fraude nas eleições. Nele estavam o major da reserva Ângelo De Nicoli e o senador Carlos Renzi. Então já tem aí um parlamentar que é capaz aí de ter até prisão pedida. Ele chegou a propor que os militares sequestrassem a urna eletrônica para a realização de testes de integridade. Outro era a favor de um braço armado. Nesse depoimento, Mauro Cid não deu nomes nem detalhes a respeito dessa turma, mas narrou gestão da doideira que deveria ser assinada por Bolsonaro. Em novembro de 2022 nasce a doideira. A partir de novembro de 2022, aí vamos ver aqui no Globo, que é mais simples. Os três grupos divididos, né, como a gente falou, o primeiro, o segundo, os moderados, e aí nasce a doideira. A partir de novembro de 2022, depois do segundo turno, Felipe Martins, assessor internacional de Bolsonaro, levou-lhe em várias ocasiões um jurista que não se recorda o nome. Essas conversas resultaram num documento que tinha várias páginas de considerandos e prendia todo mundo, inclusive Alexandre Moraes, Gilmar Mendes, Rodrigo Pacheco. Ao final anulava a eleição. Bolsonaro recebeu várias versões do documento, tirou Gilmar e Pacheco da lista, depois do segundo turno, convocou ao Alvorada os comandantes militares, mostrou-lhe a minuta do golpe, Mauro Cid cuidou da apresentação por PowerPoint e saiu da sala. Terminada a reunião, ouviu os relatos dos comandantes. O almirante Garnier era favorável à intervenção militar, como já se sabe. No entanto, Garnier condicionava a ação de intervenção militar à adesão do Exército, pois não tinha capacidade sozinho. Batista Júnior, da Força Aérea, foi contra e, segundo Mauro Cid, Freire Gomes era um meio termo dos outros dois generais. Não concordavam como as coisas estavam sendo conduzidas. No entanto, entendia que não caberia um golpe de Estado, pois entendia que as instituições estavam funcionando. Mas não foi comprovada fraude nenhuma, não cabia às Forças Armadas realizar controle constitucional. Estavam romantizando o artigo 142 da Constituição, segundo o general Freire Gomes. O golpe resultaria numa ditadura de 30 anos. Essa reunião aconteceu em 2 de novembro de 2022. Mauro Cid contou que, sem o respaldo dos comandantes, Bolsonaro não assinaria. Muito bem, outras pessoas que integravam essa ala mais radical eram o Onyx Lorenzoni, o atual senador Jorge Seife, o ex-ministro Gilson Machado, o senador Magno Malta, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o general Mário Fernandes. Esses daí estão entrando na dança, todos esses nomes que eu citei até agora. Mauro Cid prossegue, compunha também o referido grupo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O ministro Alexandre Moraes sabe tudo isso desde agosto de 2023, mas até agora não se conheciam esses dados. Cid disse que Michele e Eduardo Bolsonaro compunham a ala mais radical da trama golpista. E esse é um episódio à parte que também vai complicar, está gerando fatos aí. Então a bomba do dia é que Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e alguns parlamentares e empresários, inclusive, devem ser indiciados pela Polícia Federal. É isso que a liberação desse depoimento insinua. A ex-primeira-dama e o deputado não foram indiciados no relatório da PF
concluído mais de um ano após o depoimento inicial de Mauro Cid. O chefe da Ajudância de Ordens Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, afirmou no primeiro depoimento sua colaboração premiada que a ala mais radical do grupo que defendia um golpe de Estado no Brasil no final de 2022 incluía a então primeira-dama Michele Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro. A íntegra do depoimento de Cid, datada de 28 de agosto de 2023, foi obtida pelo colunista Hélio Gaspari. Em novembro daquele ano, o UOL revelou que a delação de Cid apontava Michele e Eduardo como incitadores do golpe. Tais pessoas conversavam constantemente com Bolsonaro, instigando-o a dar golpe e afirmando que o ex-presidente tinha o apoio do povo e dos CACs. O relatório final da investigação da Polícia Federal sobre a trama golpista, concluído em 21 de novembro de 2024, não traz Michele nem Eduardo entre os 40 iniciados. O nome dela nem é mencionado no documento. Eduardo é citado apenas de forma lateral. Agora eles entram na conversa. A época em que vazaram esses pontos da delação, Cid, Eduardo e Michele negaram envolvimento. As afirmações são absurdas, etc, etc, e eles são cotados atualmente, inclusive, para disputar a presidência. No depoimento dado em 2023, se diz que havia 3 grupos distintos, que você já ficou sabendo nessa primeira parte. Então aí, minha amiga, meu amigo, a situação pegou fogo, você tem vários nomes aí que entraram na berlinda, e olhe só, esse é apenas um dos 10 depoimentos secretos de Mauro Cid que vão vir a público nas próximas semanas, provavelmente antes da denúncia de Paulo Gonet contra todos esses indiciados. A divulgação desses dados, dessas delações secretas do Mauro Cid, é uma péssima notícia, sinaliza que a PGR, a Polícia Federal, o STF estão preparando o terreno para uma bomba que vem por aí. Inclusive o Alexandre de Moraes, há uma informação de que o Alexandre de Moraes se mexe para que o ministro Múcio siga ministro da Defesa até as punições aos militares. Não só os comandantes militares das 3 forças, que torcem para convencer o Múcio a ficar. O Alexandre de Moraes tem se movimentado para que Múcio não saia agora, porque ele acredita que os militares podem surtar a partir da denúncia da PGR. E para o entorno de Bolsonaro está chegando a hora da denúncia do golpe via PGR. Veja só, o entorno de Bolsonaro aguarda para os próximos dias a denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre o inquérito do golpe. Nos próximos dias, como eu disse na edição de ontem, minha amiga, meu amigo, está aqui a confirmação. Nas últimas semanas de 2024, mesmo às vésperas dos feriados, Paulo Gonet bateu ponto em seu gabinete na Procuradoria, para que se tenha uma ideia da situação desse sujeito aí. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.